Você já teve aquela sensação de estar em um relacionamento onde parece que você está sempre lutando sozinha? Como se amar demais significasse automaticamente ser ignorada? Pois é, tem muita mulher vivendo exatamente isso e nem percebe. E o pior, achando que isso é normal. Deixa eu te dizer uma coisa forte que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar ainda. Quanto mais disponível você é, menos valorizada você se torna. E isso não tem nada a ver com fazer joguinho. Tem a ver com o jeito como você se posiciona. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que você se sente deixada de lado. E mais importante, como mudar isso na prática. Vou te guiar por 11 pontos que vão virar sua chave emocional e te colocar no controle da sua própria vida afetiva. Mas já te aviso, depois de ouvir isso, você não vai mais conseguir aceitar ser tratada da mesma forma. Primeiro ponto, sentir-se secundária. Tem mulher que, mesmo estando em um relacionamento, vive com aquele nó na garganta de sentir que não é prioridade. Ela se doa, tenta agradar, está sempre disponível. E ainda assim parece invisível. Isso vai criando um sentimento de desvalorização que machuca fundo. O coração começa a duvidar do próprio valor e a autoestima vai ficando por um fio. Amar não deveria doer assim, mas dói quando só um lado se entrega. O mais cruel é que, muitas vezes, o outro sabe que ela vai estar ali, aconteça o que acontecer. Essa disponibilidade incondicional vira um bilhete de permissão para ser deixada de lado. A comunicação se torna unilateral. Ela fala, ela procura, ela sustenta a relação sozinha. E quanto mais ela faz, menos recebe. A chave começa a girar quando ela percebe que também tem o direito de ser prioridade. Exercício prático. Escreva em um caderno todas as situações recentes em que você se sentiu colocada em segundo plano. Depois, releia e pergunte-se: e se fosse uma amiga passando por isso, o que eu diria para ela? Essa distância emocional ajuda a enxergar padrões com mais clareza. A partir daí, fica mais fácil agir. Relacionamento que exige sua anulação não é relacionamento. É sobrevivência. É muito comum normalizar esse tipo de abandono emocional. A mulher pensa que é só uma fase, que ele está estressado, que as coisas vão melhorar. Mas o tempo passa e nada muda. A disponibilidade sem limites destrói o mistério e o encanto. O amor próprio vai ficando soterrado por tentativas frustradas de ser vista. A prioridade que ela tanto merece se perde na rotina de ser sempre a última da fila. Quando essa mulher desperta, tudo muda. Ela começa a compreender que quem a vê como garantida não a valoriza. E aos poucos, vai reconstruindo sua independência emocional. Percebe que, para ser tratada como especial, precisa antes se tratar assim. E esse despertar é só o início, porque agora é hora de mudar a forma como ela se posiciona. Segundo ponto. Mudar a forma como você se coloca nas relações pode parecer assustador, mas é exatamente aí que mora a transformação. Muitas vezes, a mulher não percebe que seu próprio comportamento mantém o ciclo da desvalorização. Ela é compreensiva demais, tolerante demais, presente demais. E, ironicamente, tudo isso a torna menos prioridade. A chave começa a virar quando ela decide parar de ser sempre a que cede. Quem está acostumado a ter sua atenção a qualquer hora do dia, não aprende a valorizá-la. A comunicação, nesses casos, vira um monólogo onde só um fala e o outro escuta quando quer. Isso não é conexão, é carência disfarçada de afeto. E é aí que mora o perigo. A mulher se anula na tentativa de manter algo que já a ignora. É preciso coragem para mudar a abordagem e se colocar de forma firme, sem perder a doçura. Exercício prático. Escolha uma situação recorrente no seu relacionamento onde você sempre cede. Pode ser o horário do encontro, o filme que vocês assistem, ou até aquela conversa adiada. Da próxima vez, posicione-se com clareza e não volte atrás. O outro pode se surpreender no início, mas vai começar a perceber que agora há limites. Isso é amor próprio em prática, e não orgulho, como muitos tentam te convencer. A mudança de postura não é sobre fazer jogos, é sobre respeito. Respeito ao seu tempo, às suas emoções, aos seus limites. A independência emocional nasce quando você para de pedir atenção e começa a oferecer presença consciente. E nesse movimento, sua presença ganha valor. Ela deixa de ser certa demais e passa a ser desejada. Isso mexe com qualquer dinâmica de relacionamento. Quando a mulher para de se moldar ao outro o tempo todo, ela começa a se redescobrir. E o mais incrível, essa nova versão dela atrai um novo tipo de comportamento das pessoas ao redor. O que antes era rotina,
agora exige esforço do outro. E assim, sem gritar, sem brigar, ela começa a ensinar como merece ser tratada. E tudo isso se potencializa ainda mais quando ela aprende a dominar a comunicação. Terceiro ponto. Pare de iniciar a comunicação. Toda vez que é você quem manda a mensagem primeiro, liga. Pergunta como foi o dia. Você está passando um recado silencioso. Estou sempre aqui. E quando esse padrão se repete, vira previsível. Relacionamento sem mistério perde o encanto. E a comunicação deixa de ser ponte para virar obrigação. Ninguém sente falta daquilo que nunca falta. Por isso, às vezes, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Parar de iniciar a conversa não é ser fria, é ser estratégica. É dar espaço para o outro mostrar se tem interesse real ou só se acostumou com a sua presença. Sabe aquela amiga que resolveu sumir por uns dias e, do nada, o cara apareceu todo interessado? Não é coincidência. É porque pela primeira vez ele sentiu a ausência dela. E isso mexe com qualquer dinâmica emocional. Exercício prático. Durante uma semana, não inicie nenhuma conversa com aquela pessoa que você sempre procura. Observe o comportamento dela. Se ela sentir sua falta, vai te procurar. Se não procurar, bem, isso já te mostra muito sobre o relacionamento, né? Essa pausa te ajuda a sair da ilusão e ver o que é real. A disponibilidade constante te torna previsível, e previsibilidade em excesso gera desvalorização. A comunicação precisa vir de ambos. Quando só um fala, o outro aprende a se calar, ou pior, a se acomodar. E quando isso vira rotina, o relacionamento entra em modo automático. Você merece um vínculo onde exista troca, reciprocidade, interesse genuíno. E essa mudança começa justamente com um passo simples, porém poderoso. Parar de correr atrás. Deixar o outro vir até você. É nesse novo cenário que nasce uma mulher mais forte, com mais amor próprio e independência emocional. E essa versão já não aceita menos do que entrega. A prioridade dela agora é se respeitar. O silêncio dela começa a falar mais alto do que qualquer texto digitado. E enquanto ela redescobre esse poder, percebe que talvez esteja na hora de ser um pouco menos acessível. Quarto ponto. Esteja menos disponível. Ser menos disponível não é um jogo de ego, é um ato de amor próprio. Quando a mulher está sempre pronta, sempre ali, sempre dizendo sim, ela se torna parte da mobília. O outro para de enxergar o valor da presença dela porque inconscientemente pensa: ela sempre estará aqui. E o que é fácil demais costuma ser desvalorizado. Disponibilidade sem critério gera uma falsa sensação de urgência, só que do lado errado. Qualidade sempre vale mais do que quantidade. Um encontro cheio de presença, escuta e leveza vale mais que dezenas de conversas mornas no WhatsApp. A prioridade nesse novo olhar deixa de ser estar o tempo todo e passa a ser estar com intenção. Relação de verdade se fortalece no desejo, e o desejo precisa de espaço para respirar. Quando tudo é dado sem pausa, o mistério evapora. Exercício prático. Programe 2 dias da semana só para você. Nesses dias, não marque nada com ele, nem responda de imediato. Use esse tempo para investir em si mesma. Pode ser um curso online, um hobby novo, um livro como A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Mostre a você mesma que sua prioridade é você. E essa energia, ela contagia, ela atrai. Relacionamentos saudáveis não exigem presença constante, exigem presença verdadeira. Estar menos disponível faz com que o outro precise se movimentar, criar espaço, conquistar. Você volta a ser notada porque agora existe a chance de ser perdida. E essa chance, minha amiga, muda tudo. É nela que mora o reequilíbrio da balança emocional. Quanto mais você aprende a se bastar, mais as pessoas percebem seu valor. A independência emocional se fortalece quando você começa a dizer: não posso hoje, preciso de um tempo para mim. Vamos marcar outro dia. A sua vida deixa de girar em torno de alguém que não gira em torno de você. E nesse novo ritmo, talvez seja a hora de reaprender a manter um pouco de mistério. Quinto ponto. Permita que invistam em você. Mulher que se valoriza não se oferece de bandeja. Ela permite que o outro invista nela. E isso não tem nada a ver com interesse financeiro, e sim com esforço, tempo, presença. Relacionamento saudável envolve troca real, e não unilateral. Quando alguém não precisa fazer nenhum movimento para ter você, adivinha? Vai achar que você não vale tanto assim. O valor percebido está diretamente ligado ao investimento feito. Você já reparou como a gente valoriza mais aquilo que nos deu trabalho conquistar? Com pessoas
É a mesma coisa. Se ele não precisa planejar um encontro, se não precisa pensar num gesto especial, se não precisa correr atrás, ele simplesmente não vai. E isso não é maldade, é comportamento humano. A comunicação muda quando você se permite ser escolhida, e não apenas disponível. Seu tempo é precioso, trate-o como tal. Exercício prático. Da próxima vez que alguém te chamar em cima da hora, respire fundo e diga hoje não posso, mas podemos combinar outro dia com mais calma? Esse simples gesto já mostra que sua vida tem estrutura, e que você não vive em função de agradar. Relacionamento de verdade envolve iniciativa dos dois lados. Permita que o outro sinta a necessidade de conquistar sua atenção, não só usufruir dela. Quando você aceita migalhas, ensina que não precisa de nada além disso. Mas quando você eleva o padrão, o outro entende que precisa fazer mais, ou sai do caminho. E sinceramente, ambas as opções são vitória. A mulher que permite ser bem tratada está ensinando ao mundo como merece ser amada. Amor próprio e independência emocional andam lado a lado com essa nova postura. E é nesse novo lugar de respeito e seletividade que você começa a priorizar suas necessidades. Porque antes de ser parceira, você é um universo inteiro. E quem quiser fazer parte disso, precisa estar disposto a somar, não apenas desfrutar. Quando essa consciência chega, fica mais fácil dizer não ao que não te eleva. E aí, o próximo passo é olhar com carinho para quem você tem colocado no centro da sua vida. 6º ponto. Priorize suas necessidades. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por você para agradar alguém que nem se deu conta do seu esforço? Isso acontece com mais frequência do que parece, e o problema não está só no outro, está em como você se trata. Quando a mulher se coloca sempre em segundo plano, ela ensina que suas necessidades não são importantes. E com o tempo, o relacionamento deixa de ser um espaço de troca e vira um campo de anulação. É aí que o amor próprio começa a gritar por socorro. Priorizar suas necessidades não é egoísmo, é maturidade emocional. É entender que você também tem desejos, limites e vontades que merecem atenção. Um bom relacionamento não exige que você se abandone. Pelo contrário, ele te fortalece. Se você gosta de caminhar, meditar, estudar ou simplesmente tomar um café em silêncio, isso precisa continuar mesmo quando está com alguém. A sua rotina precisa te acolher e não girar em torno do outro. Exercício prático. Escreva uma lista com 5 coisas que você sente falta de fazer por causa do relacionamento. Depois, escolha uma delas e volte a praticá-la essa semana. Parece simples, mas esse movimento ativa algo essencial: a reconexão com quem você é. E mulher que se conhece, sabe se cuidar. A independência emocional nasce quando você para de esperar permissão para ser você. A comunicação interna muda quando você se ouve com carinho. E o mundo ao redor começa a refletir essa nova energia. Você para de implorar por atenção porque agora está ocupada cuidando de si. Relacionamento saudável é aquele onde ambos se sentem livres para crescer, e não presos ao papel de cuidador exclusivo do outro. Quando você se trata como prioridade, os outros aprendem a te tratar assim também. E nesse novo cenário, tudo fica mais leve. Você não está mais desesperada por ser escolhida, porque já se escolheu primeiro. E curiosamente, é aí que você se torna ainda mais atraente, porque brilha com sua própria luz. E é nesse brilho que você começa a perceber algo importante. Talvez você tenha colocado alguém no centro da sua vida, quando na verdade esse lugar sempre foi seu. 7º ponto. Não o coloque no centro da sua vida. Quando a mulher coloca o parceiro no centro da vida dela, tudo gira em torno dele. Os planos, o humor, a rotina, até os sonhos. E o problema disso é que ela se esquece de si mesma no processo. A prioridade vira o outro, e ela se torna coadjuvante da própria história. Nenhum relacionamento sobrevive saudável quando um dos lados desaparece para caber no mundo do outro. É preciso lembrar: você é o sol da sua vida, não o satélite de ninguém. Muitas confundem isso com dedicação, mas dedicação que exige abandono de si mesma vira prisão emocional. É aquela velha história de cancelar os próprios compromissos para encaixar o dele, de mudar seus horários para agradar, de viver esperando uma migalha de atenção. Isso não é amor, é dependência afetiva. Amor próprio e independência emocional se manifestam quando você consegue amar sem se anular. Relacionamento de verdade precisa de 2 inteiros. Exercício prático. Faça um planejamento da sua semana, onde seus compromissos pessoais venham primeiro.
Agende academia, terapia, leitura, encontro com amigas, tempo com filhos. E só depois veja onde o relacionamento entra. Isso não significa excluir, e sim equilibrar. Você precisa ocupar o centro da sua vida para não ser esquecida dentro dela. A comunicação interna é clara. Eu também importo. Homens, amigos, familiares. Ninguém deve ser a sua razão de existir. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim manter sua individualidade intacta. O mistério, o encanto e até a admiração aumentam quando a mulher tem vida própria. Ela passa a ser vista como alguém interessante, com conteúdo, com mundo, e isso naturalmente atrai mais respeito, mais valorização, mais desejo de estar por perto. E quando ela finalmente entende isso, algo poderoso acontece. Ela começa a gerar um medo real. O medo de perder alguém que não depende, mas escolhe estar ali. E é nesse ponto que a balança se equilibra, que o relacionamento se reposiciona. A prioridade volta para o lugar certo. E quando isso acontece, talvez seja o momento de começar a criar esse medo da sua ausência de forma estratégica. 9º ponto. Crie sua própria felicidade. Esperar que alguém te faça feliz é o caminho mais curto para a frustração. Relacionamento nenhum pode carregar nas costas a responsabilidade de preencher todos os seus vazios. A verdadeira felicidade nasce quando a mulher entende que o amor próprio não é um luxo, é uma base. Quando ela começa a se nutrir emocionalmente, tudo muda. A leveza, o brilho no olhar, a independência emocional, tudo floresce de dentro para fora. Você não precisa de um parceiro para viver momentos felizes. Precisa de coragem para se descobrir como mulher inteira antes de qualquer papel que o mundo te deu. A comunicação com você mesma precisa ser mais gentil, mais empoderadora. Sabe aquele curso que você sempre quis fazer? Aquele lugar que sonha em visitar? Faça, vá, realize. Sua alegria não pode depender do estado de um relacionamento. Exercício prático. Escolha uma atividade que você sempre quis experimentar. Aula de dança, jardinagem, fotografia, o que for. E comece essa semana. Fazer algo novo por si mesma é como enviar uma carta de amor à sua própria alma. Aos poucos, você vai percebendo que pode criar experiências incríveis sem precisar da validação de ninguém. Isso fortalece sua autoestima e amplia seu mundo. Quando a mulher se realiza, ela se torna irresistível. Porque felicidade atrai, é magnética. Ela passa a ser vista como alguém interessante, leve, cheia de vida. Não porque tem alguém ao lado, mas porque tem a si mesma. O relacionamento, nesse contexto, deixa de ser necessidade e vira escolha, o que é muito mais poderoso. E é justamente nesse ponto que ela entende o valor de estar disposta a se afastar, porque agora ela já não teme mais a solidão. Ela sabe que com ou sem alguém, a prioridade é o próprio bem-estar, e isso dá uma força tão grande que ela começa a se preparar para mostrar que também sabe fechar a porta quando não é bem tratada. 8º ponto. Crie o medo de perder você. A verdade é simples e poderosa. O ser humano só valoriza de verdade aquilo que teme perder. Quando você está sempre ali, acessível, previsível, o outro se acomoda. Mas quando você começa a se afastar emocionalmente, a se ocupar mais de si, algo muda. O outro começa a perceber que você pode ir embora, e isso desperta um medo real. Um relacionamento saudável não se sustenta pelo medo, mas sim pela valorização que ele provoca. Criar esse medo não é manipular, é despertar consciência. Quando a mulher mostra que tem vida própria, que sabe se cuidar, que consegue ser feliz sem precisar de alguém, ela se torna rara. E tudo que é raro é valioso. A independência emocional não é só atraente, é magnética. O outro entende que, se não fizer por merecer, vai perder algo que nunca deveria ter sido subestimado. Exercício prático. Nos próximos dias, reduza sua presença digital. Evite postar tudo, evitar responder de imediato e faça mais por você do que pelo outro. Vá a lugares sozinha, mostre ao universo e a si mesma que você se basta. Isso vai ativar um novo olhar do outro sobre você. A comunicação muda quando você diz mais com atitudes do que com palavras. A ausência estratégica ensina mais do que 1000 conversas. Não é sobre sumir do nada, mas sim aparecer menos onde você era excesso. Um relacionamento que se sustenta apenas porque você insiste não é relacionamento, é apego. Quando a outra pessoa percebe que você não está mais 100% disponível, ela se vê diante de uma escolha. Ou se movimenta, ou te perde. E se não se mover, que bom!
Você não precisa mais implorar por espaço onde não cabe. E quando essa consciência floresce, nasce também uma nova mulher. Aquela que não mendiga a atenção, porque sabe o quanto vale. Aquela que já não se deixa prender pela insegurança de "e se ele for embora?" Porque se for, ela continua inteira. E com essa força em mãos, ela finalmente entende que a fonte da felicidade não está no outro, mas sim dentro de si mesma. 10º ponto. Mantenha um pouco de mistério. Existe um poder silencioso em não revelar tudo de cara. Quando a mulher se entrega por completo logo no início, contando toda a sua história, sonhos, traumas e rotina, ela tira do outro a curiosidade de descobrir quem ela é. O mistério é uma ferramenta poderosa no relacionamento. Ele desperta interesse, ativa o desejo de se aprofundar. Afinal, o que é enigma, instiga. O que é óbvio, cansa. Manter um pouco de mistério não é esconder quem você é revelar-se aos poucos. Como quem lê um livro bom e não quer chegar no final rápido demais. Deixe que o outro queira conhecer sua essência por vontade própria, e não porque você entregou tudo sem nem ser perguntada. A comunicação, nesse ritmo, se torna mais rica, cheia de nuances. Cada conversa vira descoberta, não obrigação. Exercício prático. Da próxima vez que estiver em uma conversa, segure a vontade de preencher todos os silêncios. Pergunte mais do que responde. Conte menos do que normalmente contaria. E perceba como a outra pessoa reage. Mistério não é frieza. É equilíbrio entre o que se dá e o que se guarda. Ele ativa o valor da sua presença, te tira da posição de aberta demais e te coloca no lugar de única. A mulher que se conhece e se respeita entende que não precisa provar nada para ser amada. Ela não corre para mostrar que é interessante. Ela simplesmente é. E por isso, é lembrada. O mistério bem dosado anda de mãos dadas com o amor próprio e com a independência emocional. E esses elementos juntos despertam algo essencial: a valorização. O outro passa a perceber que você é diferente de todas as outras. E nesse novo campo de percepção, nasce a chance do outro investir. Porque quanto mais raro algo parece, mais valor a gente dá. A mulher misteriosa, que fala com intenção e se revela aos poucos, torna-se inesquecível. Ela não é previsível, nem disponível em excesso, e por isso é especial. E quando ela aprende isso, percebe que talvez já esteja na hora de permitir que invistam nela de verdade. Agora que você viu tudo isso, eu preciso te perguntar: até quando você vai continuar se colocando em segundo plano? Até quando vai aceitar migalhas de atenção, quando tem um banquete de amor próprio esperando por você? O que mais precisa acontecer para você entender que a sua felicidade não pode estar nas mãos de ninguém além de você mesma? Você tem em mãos agora um mapa claro, prático e poderoso para sair do ciclo da desvalorização e assumir de vez o protagonismo da sua vida afetiva. Mas de nada adianta o conhecimento se ele não virar ação. Então me diz, qual vai ser seu primeiro passo? Vai começar se priorizando? Vai parar de mandar aquela mensagem primeiro? Vai voltar a fazer algo só por você? Se algo dentro de você despertou, é porque já está pronta. Não deixe esse sentimento morrer aí dentro. Aproveita esse impulso, aplica o que aprendeu e se observe florescer de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado antes. Agora é com você. Ah, e se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conhecimento que transforma, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo nessa jornada.